Gente, voltamos. Então, queria falar um pouquinho aqui, uma coisa importante para os irmãos, na leitura da palavra, no entendimento de algum discurso, no entendimento de algum discurso falado, né, vamos colocar assim, ou lido, ou tal, que é, eu vou colocar nesse termo só para a gente entender, que é o termo que eu esqueci, é isso, que é nossa, esqueci mesmo, mas eu vou tentar explicar o que é. Categorização do discurso e dos termos que nós ouvimos, que nós vemos. Para categorizarmos os discursos, é importante falarmos a verdade. Termos um contato, termos uma certa intimidade com a verdade, uma intimidade com a realidade. Categorização do discurso. Bom, quando eu falo aqui, nós estamos aqui em uma reunião da igreja. O nosso intuito aqui é falarmos em um nível do que Deus quer que seja dito, os padrões de Deus. Então, quando eu estou falando aqui, igual eu falei na reunião passada, sobre a faculdade, que a gente aprende um montão de bobagem, isso significa que nós estamos na categorização do discurso, eu estou falando de um ponto de vista, do ponto de vista do que Deus quer para nós. Então, na faculdade, você vai, a escola como um todo, ela é assim. A escola prepara o cidadão para a sociedade, não é isso? Ela prepara o tipo de cidadão para fazer uma sociedade que eles querem que seja feita. Então, o que nós vamos ver nas faculdades, nas escolas, todos hoje? Nós vamos ver que nós estamos sendo ensinados a ser um tipo de cidadão que alguém quer. E a gente sabe que o mundo jaz no maligno, não é o cidadão que Deus quer. Nós estamos sendo ensinados hoje a sermos pessoas que não temos condições de fazer categorização do discurso. Nós temos muita dificuldade em fazer isso. Então, eu falei sobre a escola nesse nível. Se eu estivesse conversando com alguém sobre o quanto é importante uma faculdade, o que eu iria dizer? Faça, nossa, bom demais, você vai crescer, você vai ampliar seus horizontes, vai ver muita coisa e tal. Qual é o nível da discussão? É outra categoria. Bom, quando a gente falei da justiça, né? A justiça não presta para nada, a justiça não, dos homens, né? Não foi o que eu disse? Bom, se eu chego num cursinho lá, vou tirar minha OAB, né? Escrevo lá, a justiça não vale nada, seus malas. Não pega. Por quê? Porque é outra categoria de discurso, é outra coisa que está acontecendo ali. Eu preciso articular dentro da categoria que me é exigida. E o que eu não posso perder é a categoria mais elevada, que é a categoria de Deus. O que Deus quer para mim. Isso está aqui. Eu respondo uma série de coisas em outras categorias, mas eu não perco de vista essa elevada. Bom, quando eu falo da lei, por exemplo, eu falo da lei, aí eu pego e falo, olha, a lei não funciona por causa disso, por causa daquilo. Ou a lei funciona por causa disso ou por causa daquilo. Se eu estou num cursinho, se eu estou fazendo uma aula de direito, eu estou em um nível de categoria, eu estou em uma categoria. Se eu estou falando de Deus, eu estou em outra. E nós não podemos misturar isso.
Então nós não podemos nunca misturar a justiça que acontece com a justiça de Deus. Sabe quem misturou esse tipo de justiça? Só esse conceitinho. Pessoas, gente boa, como Hitler, né? Pô, mataram Jesus, né? Não sei se você sabe, mas Hitler era um cara, assim, metido a cristão, né? Ah, os judeus matou Jesus, vamos acabar com essa raça? Vamos. E vamos acabar com não sei o quê? Vamos trazer o paraíso de Deus para a Terra? Né? E muita gente teve esse tipo de milenarismo, né? Querendo trazer a vontade de Deus, querendo fazer a justiça de Deus, ele fazer. Então, nós não podemos misturar isso. Na reunião passada, de domingo, o pastor falou uma coisa. O salmista fala que a misericórdia de Deus dura para sempre, não é isso? Amém? Aí o pastor falou assim, a misericórdia de Deus não vai durar para sempre. Aí você fala, ó, está em contradição, ele está falando loucura. Né? A Bíblia falou, são categorias diferentes. O termo em um lugar é uma coisa, o mesmo termo em um lugar e outro lugar é outra coisa. Então, se vai haver um juízo, nesse juízo existem critérios, e nesse juízo as pessoas perecerão, se perderão. Tá claro, gente? Até aqui? Figura de linguagem. Figura de linguagem é muito importante. Exatamente. É assim que se faz. Você tira as frases soltas, você não tem capacidade de fazer. Isso, você pegou isso, o Senhor é misericordioso, está ali, só que você tira do contexto, isso aí já acabou. Agora, se você não tem condição de fazer a categorização, saber onde isso está, como está, exemplo. Aliás, né, aí bagunçou tudo. Exemplo. A Bíblia fala que nós temos livre arbítrio. Bom. Não, outro melhor. A Bíblia fala que aquele que o Filho liberta, verdadeiramente sereis livres. Não é isso? E aí eu acredito que eu sou livre para quê? Porque eu entendo, olha, se o Filho libertou, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre para quê? Para fazer qualquer coisa. Não é? O termo, ele não nos dá essa condição, esse tipo de entendimento, ele pode nos dar esse entendimento? Pode. Só que a categoria, o lugar onde está esse termo naquele momento, ele se aplica de uma forma diferente. E basta nós pensarmos um pouco. Pronto, eu sou livre. Então, sou livre para quê? Eu sou livre? Alguém aqui é livre? Não, ninguém é. Todo mundo é limitado. É ou não é? Todo mundo é limitado. Então, pronto. Então, não é disso que Deus está falando. Não é disso que a Bíblia está falando. Eu preciso... Não, peraí. Então, deixa eu pensar o que Deus está falando. Ah, entendi. Agora eu estou lendo tudo, li atrás. Ah, livre do pecado, livre de uma condição. Ah, sim. Ah, então agora eu entendi. Isso é uma figura de linguagem. Está ali. E você não pode pegar a figura de linguagem e aplicar como se ela fosse a realidade. Licença. Usando lá o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio significa que eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso? É ou não é, gente? É. Livre-arbítrio. Bom, se eu tenho livre-arbítrio, ninguém mais aqui tem. Observe, se eu tenho livre-arbítrio, ninguém mais aqui dentro tem. Por quê? Porque quebra a minha, exatamente. Entende que às vezes, gente, a gente é pego com coisas assim tão... Questão da linguagem mesmo, então a gente tem que
Orar para Deus abrir nossos olhos. Exatamente o que o Vinícius falou. Bom, eu quero um café quentinho. Eu quero que a Kaline faça. Eu tenho livre-arbítrio de querer, não tem? E a minha vontade precisa ser feita, não tem? E ela tem o livre-arbítrio dela. Se o livre-arbítrio dela ferir o meu, bagunçou. Né? Então, o que está acontecendo? Então, se o seu livre-arbítrio fere o meu livre-arbítrio, arbitrar, decidir, não é? Então significa... Então, peraí, Deus está falando de quê, então? De decisões que nós tomamos frente à bênção. Eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe-te, pois. É isso. Então você tem o livre-arbítrio para escolher o caminho que você vai seguir. Mas não o livre-arbítrio, como algumas pessoas dizem que... Né? Aquelas coisas todas. Então as coisas são cheias de peguinhos se nós não tivermos assim, ligados e entendidos do que devemos buscar, do que devemos fazer, do quanto devemos estar focados em Deus. Então, gente, quando eu estiver falando aqui, observe isso. Talvez eu fale uma coisa horrível ou uma coisa maravilhosa sobre uma coisa que você olha assim, em outra categoria, você fala, nossa, que coisa horrível. Mas tente acompanhar. E isso, gente, vai acompanhar um discurso político? Faça isso, pelo amor de Deus. Não fique nos termos, não fique na retórica, porque ele vai usar a retórica para te convencer. Ele vai usar a retórica de forma a você engolir o que ele está dizendo. Ele vai usar palavras que você compreende com um determinado significado, mas na verdade não tem aquele significado. Então, vai ler um texto, observe isso, veja tudo, veja devagar, tá, bonitinho. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Então é isso, gente. Às vezes vão ver eu falar mal da justiça, da educação. A Cássia é contra a educação. Não é isso, não é esse o caminho. Tente acompanhar, se não acompanhou, pergunte. O que você está falando, o que você quer dizer com isso? Uma senhora uma vez me perguntou assim, então a pessoa aceita Jesus e ela vira um com Deus, é? Aí eu olhei e falei, sabendo de quem estava vindo, eu pensei, se eu falar que ela está tirando da minha boca uma aprovação de uma coisa que ela vai tomar para si de forma que eu sei o jeito que ela está perguntando. Ela vai tomar para si de forma errada, de forma a validar o pensamento dela. Então, aí você vai passar por essas coisas também, sabe? O cara te pergunta, mas não é assim? E você, o que você quer dizer com isso? Tem que perguntar mesmo, sabe? Eu não entendi direito. Explica melhor. O que você quer? O que você está perguntando mesmo? Porque senão a pessoa, diante de uma pergunta capciosa, você pega e entrega o ouro para ela assim, e ela... Não, ele mesmo falou que é assim, que é assado. Vamos lá. Então essas pessoas que eu estou falando que fez essa pergunta, é aquelas que acreditam que elas são deuses. Então quando nós viramos um com Deus, a Bíblia diz que sim. E se eu digo que sim? Aí eu tinha que explicar para essa pessoa de forma muito mais minuciosa e tal. Então, é o jeito que eles tentavam pegar Jesus, lembra? O jeito que o diabo tentou pegar Jesus, lembra? Está escrito tal coisa. Está escrito? Tá. Mas também está escrito tal coisa. Então vamos lá. 15. Verso 45. Nós terminamos a nossa última reunião falando sobre o último Adão. Ou não falamos sobre o último Adão. Então vamos falar aqui rapidinho.
Isso. 15. Verso 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Até aí. Então aqui está dizendo, gente, confirmando mais uma vez, em Cristo começa um novo homem. Lembra lá que nós falamos, agora pois, né? Lembra, nós falamos sobre o termo agora, o que quer dizer lá atrás, bonitinho, nas outras aulas? Agora pois, agora, a partir de agora, foi manifesto o braço do Senhor, foi manifesto a vontade, foi manifesto o beneplácito de Deus e tal. E o beneplácito de Deus é esse. Em Adão, lembra lá, no Adão, todos pecaram e, como nós lemos até agora há pouco, não sei se foi, acho que eu li mais cedo, todos foram, um homem pecou e todos foram destituídos da glória de Deus. Em Cristo nós fomos restituídos da glória de Deus, porque Jesus diz assim, a glória que me deste, eu dei a eles. Dei a eles para que eles sejam um, como o Senhor é um, como nós somos um, para que creiam que o Senhor me enviou. Romanos 5:14. Assim, só um minutinho. Tá claro isso aí, gente? O homem da terra, o homem animal, é o homem Adão. Jesus é o homem espiritual. É o que está escrito aí, bem literal. Tá certo? O homem espiritual. Romanos, capítulo 5, verso 14. Olha, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a qual é figura daquele que havia de vir. Então, Adão é o que, gente? O homem animal que nós acabamos de ver. Ele é figura do que havia de vir, que é o Senhor Jesus. E aí ele vem e instaura uma nova vida, um outro jeito de se entender as coisas. Nós não somos conhecidos, não somos vistos, não somos examinados como Adão foi, até Moisés, até todas essas pessoas. É o último Adão, né? Segundo, ótimo. Segundo Adão, isso. Beleza. O segundo Adão é o espírito vivificante. E o outro é a alma vivente, né? O que já nos diferencia, o que já diferenciava Adão enormemente dos animais, né? De quem? Bom, isso é o que nós vamos tratar hoje. Então, segundo Adão é o Senhor Jesus. Então vamos tratar hoje, estamos começando agora. Vamos lá, em nome de Jesus. Carnal, animal, isso. Espiritual. Isso, mas não foi eu que disse, está escrito no texto lá, bonitinho. Isso, Isso, então vamos lá. Então, o Adão natural, ele era a figura do segundo Adão, ou do último Adão, vamos colocar assim. Olha só, nele, cadê?
14. Cadê o 14, gente? Está aqui. A morte reinou. O que é a morte? A morte é um princípio. A morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, mas na verdade para a condenação. Na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio das muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um a morte reinou sobre esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo em Paulo vai fazer sempre essa diferenciação. Adão é uma raça, Jesus Cristo a outra. Adão e Jesus. Nós vamos falar sobre isso agora. Vamos lá. Em Cristo, com Cristo, né? Vamos lá, em nome de Jesus. Abra. Então, gente, Adão pecou, claro? E como ele pecou, nós todos pecamos também, porque ele é o Pai, ele é aquela pessoa, aquela personalidade, ele personifica toda a nação. Lembra da primícia que a gente falou? Então ele é a primícia da sua era. Ele é o primogênito, ele é a primícia, ele é o primeiro. Como ele pecou, toda aquela estrutura que nós observamos em Cristo também funciona em Adão. De forma boa? Não, de forma ruim. Por isso ele arrasta toda a humanidade para si, porque ele ele cometeu esses erros. E aí vem Jesus, que é o último ou segundo Adão, como está escrito aí, e nós vamos ver algumas coisas. 1 Coríntios 1:13. 1 Coríntios 1, verso 13. Jesus morreu por nós. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Não, não foi. Foi em nome de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Adão pecou e arrastou toda a humanidade consigo, com ele. Jesus vem e morre por nós, morre no nosso lugar. Lembra que a morte reinou e a morte continua aí. Só porque Jesus vem e morre essa morte no nosso lugar. A morte que Adão atraiu, que Adão criou, Jesus morre ela por nós, morre ela em nosso lugar. Vamos continuando. 1 Timóteo 2, verso 6. É o cântico que nós cantamos lá. Morreu a nossa morte. 1 Timóteo 2, verso 6.
o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por nós, para servir de testemunho a seu tempo. Então o que Jesus fez? Deu a si mesmo para nossa redenção. Lembra a morte que estava em Adão? Agora Jesus vem e morre essa morte. Ele entrega-se a si mesmo para que nós possamos ter vida. Por isso nós vamos cantar e morreu a nossa morte para dar a sua vida e nos trouxe salvação. Bom, vamos falar um pouquinho agora com Ele. Quais que as coisas aconteceram? Nós estamos com Cristo, por enquanto, né? Colossenses 2, Colossenses 2, verso 12. Então nós vimos lá que Jesus morreu, uma questão, Jesus morreu por nós, né? Nós acabamos de ler e vemos. Olha, verso 12. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Gente, olha só, nós vimos que, até agora, nós vimos que, tente, em nome de Jesus, nós vimos que em Adão todos morreram. Jesus vem e morre por nós, em nosso lugar. Ele não simplesmente morre em nosso lugar, mas ele faz uma obra. Qual é a obra? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então nós, naquele momento, um fato histórico, redentor, escatológico, naquele momento nós fomos ressuscitados com uma nova natureza, com um novo caminho, com uma nova direção de vida, com um novo jeito de viver. E, gente, isso não é só os aspectos éticos. Agora eu sou crente, agora eu não faço isso, eu faço aquilo, não faço isso, eu faço aquilo. Você nasceu de novo, mesmo. Nós que éramos, sei lá, criaturas de Deus, agora somos filhos de Deus. Isso. Filhos de Deus. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, pronto. Um princípio para os irmãos, lendo o escrito de Paulo. Quase sempre, 99% das vezes que Paulo fala carne, ele está falando Adão. É isso. Carne é o princípio que reina em Adão. Carne é o princípio que reina em Adão. Por isso a morte reinou. Por isso a morte reina na carne. A carne está enferma, né? Do homem natural. Quando nós lemos lá, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam na carne, mas andam segundo o Espírito. Podemos mudar um pouquinho.
Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a natureza adâmica e os seus pecados e a sua forma de ser, mas que andam segundo o que Deus diz que é, segundo a sua nova natureza, o seu novo jeito de ser. Verso 20. Olha, se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Então, o mundo aqui, gente, lembra lá, o mundo jaz no maligno, porque Adão colocou o mundo no maligno. Se vocês não vivem mais segundo aquela natureza de Adão, toda aquela questão, Adão sendo o primogênito de vocês, Adão sendo a primícia de vocês, Adão sendo o que gerou vocês, por que ainda se guiar pelos rudimentos do mundo? Lembra que nós falamos lá na nossa reunião agora? O mundo me ensina o quê? Perdoar ou cobrar? Nós somos treinados, o mundo nos ensina a vencer, nos ensina a ganhar, nos ensina a tirar das pessoas para nós. O mundo nos ensina isso. Por que nós vivemos ainda nesse rudimento, nesse jeito de viver? Porque esse é o jeito que Adão viveu e vivia. Lembra lá? A concupiscência dos olhos, soberba da vida, da carne, ele vê a frutinha lá, né? E come. Arrogância, orgulho, soberba dele. Por que nós ainda vivemos nesse nível? Então, em Cristo Jesus, ele morreu por nós, e nós estando cheios de pecado, cheios de falha, ele diz, olha, não... voltando aqui. Cheio de pecado, cheio de falhas, ele nos salva e nos ressuscita. Ele nos pega e coloca em outro patamar, em outro nível, outra coisa. Vamos continuar aqui. Isso. Nós vamos chegar lá, que nós vamos falar sobre que é o nosso contexto de hoje, né, do velho e novo homem. Então, agora nós somos novos, lembrar que nós temos nova criatura para vivermos em novidade de vida. É outra coisa, esquece todas as coisas, sabe? Quando a Bíblia fala assim, vocês são o povo mais inteligente da terra, vocês são o povo mais sábio da terra. Lembra lá do sal que nós falamos? E se o sal for insípido? E se eu for uma pessoa guiada pelos rudimentos do mundo? O que o mundo diz eu faço, o que o mundo é... Eu vou ser só pisado pelos homens. Eu não vou ter verdade, eu não vou ser bem-aventurado, né? Vamos colocar assim, para ser rápido. Efésios capítulo 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele. Irmãos, observe isso. Ressuscitou. Qual é o tempo disso aí? Isso está no passado, no presente ou no futuro? Passado. Ressuscitou. Então, gente, antes da fundação do mundo, o Senhor já nos conhecia e nos ressuscitou. Juntamente com ele. Nos ressuscitando juntamente com ele para vivermos em novidade de vida, para sermos nova criatura, vivermos diferente do que nós vivemos, sem nenhum tipo de rudimento do mundo, porque nós não podemos conhecer a Deus segundo a carne, nós não podemos conhecer a Deus segundo Adão,
Nós não podemos conhecer, segundo Adão, e todos os seus princípios. Nós não podemos conhecer os irmãos segundo a carne. E se alguém conhece, que não conheça mais. É isso. Não pode ser segundo a carne, segundo os padrões adâmicos. Não pode ser. Irmãos, com ele, nele, essas coisas, nada disso isso é esotérico. Não é aquela coisa que você tem que meditar para poder espremer e tal, para poder alcançar o divino. Não é uma absorção pela divindade, que tudo isso já foi dito, e tudo isso ainda é pregado, e se usa a Bíblia para dizer isso. Então eu sou absorvido, eu sou um com o universo, eu sou um com Deus. E usa os textos que nós estamos vendo, então quer dizer para os irmãos que não é isso. Os irmãos vão ver, se não viram, ainda vão ver pessoas falando desse tipo de coisa. E não é de forma ritualística. Como, exemplo, o pastor citou o batismo. O batismo é importantíssimo. A partir de uma consciência individual e da sua clareza de quem você é, aí você batiza. Não é pegar uma pessoa, irmãos, erro crasso acontecendo na igreja hoje. É um ritual. Se eu fizer o ritual, aconteceu. Não é um ritual. Não é um ritual como se eu fizer um bolo aqui e pôr para assar, ele se transforma num bolo. Se eu pegar um mundano aqui e batizar ele, eu completei o ritual, e eu fazendo o ritual, ele se tornou de Deus. Não é isso. E isso está acontecendo muito hoje, gente. Tem gente banhando de pessoas aí para todo lado. Não é isso. Gente, Colossenses 2:20. Colossenses 2, verso 20. Não. Sim, Nós estamos lá agora. Pois é. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto a rudimentos do mundo, por que carregam ainda as ordenanças como se estivessem no mundo? Nós estamos mortos com Cristo. Mortos com Cristo. Então nós fomos mortos com Ele. Todas essas coisas, gente, aconteceram. Jesus morreu por nós e Jesus, ele... Eu já estou com um pouco de pressa, aí foge tudo. Mas vamos lá. Jesus, ele morreu por nós, e não só por nós, ele fez uma obra de nos salvar, de morrer em nosso lugar, e juntamente com ele nós nos tornamos nova criatura. Não tem nada a ver com Adão, nada a ver com Adão, sabe? Nada a ver. Então, olha só. Agora nós vamos entender um pouquinho, em nome de Jesus, a questão nele. Então, ele morreu por nós, se sacrificou por nós, nós ressuscitamos juntamente com ele, e nele nós temos uma série de coisas. Tudo que aconteceu com Cristo, gente, isso é importante. Tudo que aconteceu com Cristo, ele nos incluiu em tudo que aconteceu com ele, em toda a sua obra, em tudo que ele fez. Ele nos incluiu.
Então, tudo que Jesus conquistou na cruz, lembra lá que a centralidade da palavra é a cruz? É direito nosso, é a nossa herança. Né? Tudo que Jesus conquistou na cruz, essa é a centralidade do evangelho que Paulo prega aqui, é direito nosso, é nossa herança. 1 Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 15, 22. Olha que interessante. Então agora nós estamos observando os benefícios e as bênçãos que nós temos em Cristo. Olha que bênção. Porque assim como todos morrem aonde, irmãos? Em Adão. Dentro de Adão. Em Adão. Assim também todos serão vivificados em Cristo, dentro de Cristo. A obra de Adão, com todas as suas características, soberba, concupiscência, mentira, lascívia, todo tipo de coisa que Adão teve, matou todos nós. Em Adão todos morreram, e em Cristo todos serão vivificados. 15, 22. 15, 22. Para a gente terminar, então, só Gálatas 3,16. Gálatas 3,16. Gente do céu. 3,16. Como nós já falamos várias vezes, gente, nós estamos pensando conceitos assim no meio. Ó. Tem que ler. Se não ler, vai ter os conceitos aí na cabeça, mais ou menos, não vai conseguir formar nada. 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Gente, olha que interessante. Olha o que Deus fala lá em Abraão. Ele fala assim, olha. Nós acabamos de ver. Vamos ver de novo. Muito bom. As promessas foram feitas a Abraão, a sua posteridade. Quem é a posteridade de Abraão? Cristo. E nós acabamos de ver que Cristo é aquele que morreu por nós. Ele é as nossas primícias, ele é o primogênito, ele é o primeiro. Morreu por nós, ele é tudo isso que a gente acabou de falar. Nele, aliás, quando ele morre, ele mata o nosso corpo, ele nos ressuscita juntamente com ele. E agora nós estamos nele e nós pertencemos a essa. Nós somos filhos de Abraão. As promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. É a tua posteridade que é Cristo. Então, gente, estamos todos. Então, aqui como nós começamos a entender um próximo ponto com respeito a Paulo. Paulo fala muito sobre corpo, não é isso? Por quê? De onde ele tirou isso? Estamos vendo aqui agora. Como que nós somos um corpo? Nós somos um corpo porque a raça adâmica,
ela vai até um ponto, ela mata todo mundo, a morte reina até lá, mas em Cristo nós somos uma nova criatura, nós somos um novo povo, somos nova, podemos nos tornar, somos filhos de Deus, e essa promessa foi dada a quem? A Abraão e a sua posteridade. Quem é a posteridade de Abraão? Cristo. E nós estamos dentro de Cristo. Portanto, somos um corpo, somos um com Cristo. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, como nós lemos agora há pouco. Gente, então isso é bênção demais. Oremos para que Deus possa se revelar a nós, mostrar forte mesmo, assim, sabe? Para a gente poder ver tudo isso e nos alegrarmos de verdade, temos a certeza. Devemos ser pacificadores de verdade, devemos falar a verdade, devemos nos acostumar. Devemos nos acostumar com a verdade. Irmãos, nós temos muita dificuldade em lidar com a verdade, pelo amor de Deus. Muita, sabe? Devemos nos acostumar a lidar, a falar a verdade para as pessoas. Opinião, se eu tenho que dar minha opinião? Não, não é a sua opinião. Sua opinião não vale. A verdade é o que Deus diz. Sabe? Saiamos desse rudimento mundano, desse jeito frouxo de ser, desse jeito malandramente, né? Malandramente. Oi? Desse jeito, de qualquer jeito, desse jeito, sabe? Em nome de Jesus, que sejamos verdadeiros, que acostumemos com a verdade, sabe? Às vezes o pastor fala verdades aqui, tem gente que fica encabuladíssimo. Por quê? Dificuldade de lidar com a verdade. Agora, irmãos, nós somos cristãos que têm dificuldade de lidar com a verdade, está igual a amiga da Clarice. Tem dificuldade de lidar com o não. Você falar não para ela, acabou, o negócio fica sério. Não, porque eu tenho dificuldade de lidar com o não. Você não pode falar não para mim. Ah, velho. Tipo assim, é brincadeira, né? Então você não pode falar a verdade. A verdade é uma coisa meio assim, não pode falar. Não, gente, falemos em nome de Jesus. Com Deus, Jesus abençoe. Obrigado.